Pessoal, uma boa noite. Então, nós falaremos nessa videoaula sobre representações intermediárias lineares. Bom, então as representações intermediárias lineares, elas consistem basicamente numa sequência de operações, né? Então, tipo assim, ao contrário das representações intermediárias gráficas, elas são uma sequência, né, de instruções, certo? Então, ela tem, obviamente, uma ordem bem clara e útil, né, que tem que ser seguida na hora de se executar o programa. E, claro, ela vai ter que ter elementos para a gente conseguir definir o fluxo de controle, né? Então, por exemplo, operações de salto e desvios têm que estar previstas nessas representações intermediárias para que a gente consiga implementar, por exemplo, instruções de desvio, por exemplo, um if, ou implementar instruções de laços, por exemplo, um for, um laço while. Né? Então, na realidade, nesse universo de representações intermediárias, é um universo bastante rico, né? Tem bastante tipos diferentes, né? Talvez o mais simples dele seja as representações lineares de um endereço, certo? Então, a gente vai ver logo em seguida. Depois a gente tem um outro tipo de notação que dá para a gente imaginar que também pode ser visto como uma representação intermediária, que é a notação pós e pré-fixada, né? Depois a gente tem também código de dois endereços, né, que seria uma abordagem possível também. E por fim, e aí aqui está marcado em vermelho, a gente tem um tipo de representação intermediária linear, que é o de código de três endereços, que também eu abrevio aqui, pego a abreviatura do inglês, chamada de TAC, né, que é Tree Address Code, que seria tipo uma tradução literal, código de três endereços. Então, falando inicialmente sobre as representações pela representação intermediária linear de um endereço, do código de um endereço, né? A ideia dessa representação intermediária é que ela modele máquinas que funcionam com uma pilha, né? Então, o código ele é bem compacto, porque em cada instrução só tem um endereço possível, né? E as instruções, elas são instruções bem simples, que imaginam que a existência de uma pilha, né, para guardar valores intermediários e inclusive também operações. Então, assume a presença dessa pilha de operandos e os parâmetros dos operandos sempre vão estar no topo da pilha. Então, por exemplo, quando eu tenho uma entrada como essa expressão aritmética a menos 2 vezes b, como que vai ficar isso aqui traduzido para um código de um endereço? Vai ficar, como eu tenho que fazer primeiro a operação da multiplicação, né? Primeiro eu vou empilhar o 2, né? Que seria o primeiro operando da multiplicação, empilhar o b, que seria o segundo operando da multiplicação, e depois eu tenho uma instrução que não tem nenhum endereço, né? Enquanto que essas duas aqui têm um endereço, que é o imediato 2 e o valor da variável b, né? Aí depois, a instrução de multiplicação, ela não precisa de nenhum parâmetro, você não teria nenhum endereço auxiliar aqui, porque ela multiplica os valores que estão no topo da pilha. E fazendo essa multiplicação, ela consome esses dois valores e substitui pelo valor resultante da multiplicação, certo? Então ela desempilha 2, desempilha b, multiplica e empilha o resultado dessa multiplicação no topo da pilha, né? Então, quando a instrução de multiplicação terminar, a gente vai ter no topo da pilha o resultado da multiplicação. Então, logo em seguida, a gente empilha o a e aí diz subtrai. Então, subtrai o a menos o valor, o a vai estar no topo da pilha, né? Subtrai do valor que está no topo da pilha o valor que está imediatamente abaixo, já que a subtração utiliza dois operandos, né? Então, uma desvantagem, diria assim, dessa abordagem é que os resultados de cada uma dessas operações, e inclusive dos argumentos, também são sempre transitórios, né? Já que as operações que utilizam a pilha como parâmetro, né, os valores que estão empilhados, elas leem esses valores e depois elas desempilham eles, então elas são destruídos, né? Então, um exemplo bem prático que utiliza essa abordagem, código de máquina pilha, são os bytecodes do Java, né? Então, se vocês olharem lá na especificação da máquina virtual do Java, lá vocês vão ver que a máquina virtual do Java nada mais é do que um código, do que uma máquina de pilha, certo? Que implementa esse tipo de linguagem aí. Falando agora então sobre a notação pós e pré-fixada, né, a gente tem aqui nessa coluna 3 exemplos de notações de operações aritméticas com notação infixada. É infixada porque o operador encontra-se no meio. Então, nesse caso aqui, nesse primeiro exemplo, eu vou primeiro fazer multiplicação e depois o resultado disso eu vou somar. Na abordagem pré-fixada, o operador aparece antes dos seus parâmetros, né? Então, a notação
pré-fixada equivalente a essa operação é essa aqui, onde eu primeiro vou somar, já que o mais aparece primeiro, né? Eu vou somar o A com o que vem depois do A, que nesse caso aqui é o resultado da multiplicação, certo? E a multiplicação ela vai precisar de dois parâmetros, que é o B e o C. Então essa é a notação pré-fixada, o operador aparece antes. Já na operação pós-fixada, o operador aparece depois. Então eu preciso imaginar na notação pós-fixada que é como se fosse uma máquina de pilha. Então, por exemplo, eu vou empilhar o A, depois eu vou empilhar o B, vou empilhar o C, daí eu multiplico os valores que estavam imediatamente antes, né? E o resultado disso vai ser colocado, digamos, nessa posição que está selecionada, e aí eu vou somar os dois valores que estão à esquerda, sendo que esses dois valores, um deles é o A e o outro é o resultado da multiplicação. Então essa é a diferença do pré-fixado e pós-fixado. Aqui vocês têm mais dois exemplos, né, para exercitar. Aí vem um grande questionamento assim, pô, mas como que eu traduzo de uma notação infixada para uma notação pré-fixada, que poderia ser utilizada de maneira alternativa, né, para a gente implementar expressões aritméticas, por exemplo, ou uma máquina de pilha usando, por exemplo, uma notação pós-fixada. Então, para fazer isso, a gente pode usar um esquema de tradução, né? O esquema de tradução, o mesmo esquema de tradução que a gente viu lá nas videoaulas sobre análise semântica, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um esquema de tradução S atribuído que, a partir de uma notação infixada, como vocês podem ver aqui nos corpos das produções, certo? A gente gera uma notação pós-fixada, né? Então, por exemplo, nessa primeira operação aqui, nessa primeira regra gramatical, que é E mais T, a gente vai dizer que o código, certo? Que é um atributo sintetizado da cabeça, é igual ao código desse atributo, é o código do E1, concatenado com o código do T, concatenado com o mais. Então isso aqui, imaginando que esse E1 e esse T seriam, por exemplo, variáveis, por exemplo, A e B, eu teria então um A mais B, que se transformaria, então, através dessa ação semântica aqui, em AB+, certo? E, bom, esse operador aqui seria o operador de concatenação. Isso vocês vão ver bastante frequentemente nos meus slides. Quando tem duas barras verticais, significa concatenação. Então, eu estaria concatenando, então, o A, que seria tipo o código desse E1. Pode ser, aqui eu digo que é um A, mas poderia ser toda uma expressão aritmética já pós-fixada, né? Mesma coisa para o T. E aí depois concatenado com mais. Então isso aqui seria um esquema de tradução para eu traduzir de uma notação in para uma notação pós-fixada. E essa notação pós-fixada eu poderia usar ela para executar com uma pilha, por exemplo, o comportamento o efeito, né, dessas expressões aritméticas. Bom, daí a gente chega então no código de 3 endereços, né, que é o nosso Tree Address Code. Esse aqui é a representação linear mais importante que a gente vai ver aqui nessa parte sobre taxonomia, né, de representações intermediárias. Por que é a parte mais importante? Porque se vocês olharem lá para o LLVM, olhar inclusive para as representações intermediárias de outros compiladores, vocês vão ver que, na grande maioria dos casos, eles implementam código de 3 endereços, certo? Claro, certamente associados com uma estrutura gráfica também, por exemplo, uma ST, certo? Mas o código de 3 endereços é o mais comum. Certo? Então, ele forma a maioria das operações possíveis, né, com 3 endereços. Então, a gente tem a operação, nesse caso aqui a operação é esse OP aqui, né? E eu tenho os 3 endereços, que seria o I, o J e o K. Então, quando eu estou trabalhando com um operador que tem 2 operandos, né, então a gente teria essa forma, mas eu poderia também ter operadores de um só operando, e nesse caso eu não estaria usando toda a capacidade dos 3 endereços em uma instrução, né? Então, algumas operações não precisam ter todos os argumentos, né? Então, aqui tem um exemplo com 2 operações binárias, né, nessa expressão aritmética, operação vezes e menos, que são 2 operações que têm 2 operandos, né? Então, primeiro eu carrego 2, depois carrego B, e gerando valores temporários, depois faço a multiplicação desses 2 valores temporários, né, e assim por diante, certo? Então, aqui são de 3 endereços, porque olhem só, esse load aqui, esse load desse imediato do 2 no T1 é um comando, digamos assim, uma instrução desse código de 3 endereços de carga, né? Estou carregando 2 para o T1. Mesma coisa o B, aqui tem uma certa abstração, concordo com vocês, porque o B é uma variável, né, do meu código, então
supondo que essa variável tivesse que ser declarada antes, ela ia estar numa posição de memória, eu teria que fazer um load do endereço daquela posição de memória, né? Mas isso a gente está abstraindo, a gente está trabalhando com uma representação com um nível de abstração intermediário aqui, né? Então, nesse caso eu pego o B, coloco em T2, então isso seria uma carga. Então notem que essas duas primeiras operações, elas são operações que não usam os 3 endereços, ela está usando unicamente 2 endereços, né? O terceiro endereço aqui não é utilizado. Já a operação de multiplicação, a operação que usa os 3 endereços na sua plenitude, depois a gente tem um load, depois tem a operação de soma, que aqui, né, na realidade deveria ser de subtração, para a gente fazer enfim, o cálculo final aqui dessa expressão aritmética, né? Então a vantagem dessa abordagem, né, em comparação com o código de um endereço que a gente viu antes, que é uma máquina pilha, é que ele é razoavelmente compacto, né? A gente consegue ter uma expressividade bastante grande sendo compacto, mas o mais importante é que ele não tem operações destrutivas, né? Então, por exemplo, quando eu faço uma multiplicação, esse valor de T3 eu posso guardar ele depois. E se eu fizer a mesma multiplicação sem alterar os operandos dos temporários, eu posso eventualmente reaproveitar o T3, ou seja, fazendo uma otimização, né? Então esse tipo de estratégia ela é o que o código de 3 endereços permite fazer, né? Então é por isso que ele é bastante utilizado, né? Claro que isso tem uma influência direta das escolhas do espaço de nomes, como a gente já discutiu lá no início, quando a gente começou a falar sobre a taxonomia, né? O mais interessante também é que quando a gente está construindo um código de 3 endereços, a gente tem um nível de abstração controlável, né? Aqui teve uma escolha, aqui nesse exemplo foi dado, né? Mas a gente pode ir mais longe, poderia na realidade fazer um TAC, que é um Tree Address Code, que é de baixo nível, né? O assembly é um exemplo disso, porque o assembly tem operações de 3 endereços, né? Então, ele seria uma LIR, né? Low Intermediate Representation, né? Mas, ao mesmo tempo que eu tenho esse baixo nível, eu posso também ter um nível de abstração médio, certo? E aqui aparece aqui bem embaixo aqui no slide, né? Que é uma instrução, certo? Que do x86, bem interessante, certo? Que é Move Characters Long, certo? Que ela é de uma instrução de 3 endereços, né? Como várias outras aí de baixo nível, onde ela tem uma fonte e um destino, certo? Seriam endereços de memória, e depois eu tenho uma quantidade. O que faz essa instrução? Ela move, né? Ela faz uma cópia dos dados da fonte para o destino tantas vezes, tantos elementos, né? Então isso aqui é para mover caracteres, né? Então uma instrução que assim, ela é de médio nível, né? Porque, enfim, ela está trabalhando com endereço de memória, né? Mas ela tem um nível de abstração bastante grande. Ela é uma instrução x86, né? Então, por quê? Porque ela está trabalhando aqui como se tivesse um laço de cópias aqui, se eu fosse copiar endereço por endereço, né? Então, ela faz uma cópia de vários endereços juntos, né? Não sei se existe algum tipo de limitação no valor, da quantidade de valores que eu posso mover, talvez exista, né? Mas, enfim, o compilador pode utilizar isso aqui, né, na sua representação intermediária, sabendo que isso existe, né, para fazer esse mapeamento para um código de máquina. Bom, para a gente se encaminhar para o final dessa parte aqui de representações intermediárias lineares, a gente tem que fazer uma reflexão também de como que se implementa essas Tree Address Code, né? Por que eu dou um enfoque nisso aqui? Porque quando a gente estiver falando lá no projeto de compilador, na etapa 5, a gente vai ter lá na etapa 5 a necessidade de se gerar código intermediário, certo? Então, um dos questionamentos que a gente pode fazer é como manter essas operações de 3 endereços em memória, né? Então, a gente tem que considerar alguns aspectos importantes, que a gente pode eventualmente querer renomear as variáveis temporárias, trocar a ordem das operações e eventualmente fazer otimizações sobre essa representação intermediária, né? Então tem 3 abordagens, tem vantagens e desvantagens em cada uma delas. Isso aqui vai ficar, obviamente, para a criatividade de vocês, mas são só sugestões, né? Então, a abordagem mais simples, e eu diria também mais limitante, é usar uma tabela, certo? Seria uma matriz, onde, por exemplo, a primeira coluna seria a operação, e aí depois eu tenho mais 3 colunas que seriam os parâmetros daquela operação, né? Então, essa é a abordagem bem simples, porque se eu quero inserir uma instrução lá no meio, por exemplo, que eu posso querer fazer isso durante o meu processo de geração de código, eu vou ter que mover um monte de elementos, né? Então, não necessariamente é a melhor abordagem. Mas ela é uma abordagem simples, né?
Depois eu tenho uma abordagem intermediária nessa construção, que é o vetor de ponteiros, né? Então eu teria um vetor, que a ordem do vetor seria a ordem das operações, e cada posição do vetor eu teria um ponteiro para uma estrutura que representa um código de 3 endereços, né? Então se eu quisesse alterar a ordem, bastaria eu inverter, por exemplo, 2 ponteiros ali, fazer uma troca, né? Se eu quisesse inserir, eu não precisaria mover toda uma tabela, eu poderia simplesmente mover, fazer um shift dos valores. Ainda assim seria uma operação custosa, né, porque moveria bastante informação, mas seria de menos informação do que inserir uma linha numa tabela. E talvez a abordagem mais flexível, né, que obviamente talvez seja mais complexa de se implementar, é a lista encadeada, né? Porque a lista encadeada eu vou ter cada operação, certo? Vai ser uma operação de 3 endereços, e ela vai ter, digamos assim, um ponteiro que aponta para a operação anterior e um ponteiro que aponta para a próxima operação. Então, se eu quero inserir, não tem muito custo, né? Basta eu inserir um nó novo ali, acertar os ponteiros e, enfim, está feito, né? Eu não preciso fazer uma movimentação maior de dados. Então, essa da lista encadeada, ela seria, digamos assim, a mais sofisticada, digamos assim, mais flexível nesse aspecto, né? Bom, fazendo uma correlação com o projeto de compiladores, né, de certa forma, a etapa 3 do projeto, né, vocês já construíram uma árvore sintática abstrata, então ela é uma IR gráfica, vocês já estão criando uma representação intermediária, né? É sobre essa AST que a gente vai fazer as outras operações do compilador, a parte de síntese do compilador, né? Então a etapa 3 é bastante importante porque essa ST ela tem que estar correta, né? Na etapa 5 do projeto, a gente vai gerar uma IR linear, que vai ser uma representação intermediária de 3 endereços, né? Então, e isso a gente vai usar uma representação intermediária chamada iloc, muito parecida com essa que a gente está vendo aqui, né? Na etapa 6 do projeto, não aparece aqui, né? Mas em princípio é a geração de código de baixo nível, tipo assembly, então seria a tradução dessa representação intermediária para uma representação intermediária, não mais intermediária, mas já focando numa arquitetura, né? E a etapa 7 seria a otimização, alguma estratégia de otimização sobre a IR linear, sobre a IR gráfica ou até mesmo sobre o assembly, né? Bom, pessoal, então esse vídeo então foi sobre representações intermediárias lineares. Eu vou terminando por aqui, deixo um grande abraço para vocês, até a próxima, tchau, tchau.